Hoje eu vou citar algumas características de uma análise solo. O primeiro passo sempre é importante a identificação da análise, tanto com a área, né, tanto com a profundidade e tanto com a cultura, que é muito importante, para identificar a sua recomendação e identificar exatamente onde que fica essa área. Podemos dizer, né, que dos fatores que mais influenciam a absorção das plantas e a acumulação de nutrientes para as plantas é a CTC, que é a capacidade de troca de cátions, que é representado pela letra T maiúscula, como podemos ver, que está em centimol, que pode também estar em milimol, né? Mas podemos observar que a amostra 8 representa um café localizado na propriedade de São Francisco, que a profundidade foi de 0 a 20, né? Que foi comumente feito a amostragem de 0 a 20, a profundidade. Então podemos ver que é uma amostra que se destaca entre as outras. Por quê? Devido à cultura do café, independente se for arábica ou conilon, estamos vendo que a recomendação para culturas perenes e culturas que ficam longos períodos em cima do solo precisam de teores maiores de potássio, teores maiores de fósforo, teores maiores de cálcio, teores maiores de magnésio, teores maiores de vários outros nutrientes, porque são culturas que são mais robustas e mais produtivas. Podemos ver que o fósforo está muito bem na análise, que está acima de 30 e 40, como é recomendado, e também o potássio, que está acima de 200. Então, o potássio está em 300, é um potássio que está muito bem nessa CTC. O cálcio, que está acima de 4, segundo o INCAPé, acima de 4 não é necessário fazer nem cálcio via fertigação, que 4 centimol representa uma quantidade muito boa de cálcio no solo. 4 centimóis, né? Não milimóis, 4 centimóis. E o magnésio acima de 2 representa também uma quantidade muito suficiente no solo. O magnésio que deve estar pelo menos acima de 1,2, geralmente, que tem que representar pelo menos de 10 a 20% da CTC do solo, ou seja, está representado muito bem nessa análise, como podemos ver a amostra 8. Podemos ver que a matéria orgânica também está girando em torno de 2%, que não é extremamente, não é tão superior, mas que demonstra uma característica muito maior que as outras. As outras estão girando de 8 a 15, ou seja, de 0,8% a 1,5%, ou seja, ela se destaca plenamente nesse quesito. O pH o pH em água também está entre a capacidade boa, que é 5,5, 5,5, né? Tem que estar entre 5,5, pH em água 5,5 até 5,5 até 6,5, então está no seu melhor fator de pH. Quanto maior for a sua caixa, maior vai ser a sua absorção de nutrientes, assim podendo evitar repetitivas adubações, além de aproveitar muito os teores que estão no seu solo. Mas lembrando que é sempre importante a adubação independente dos teores altos no seu solo, porque a dose de manutenção é fundamental para manter a fertilidade do seu solo. Podemos ver que o potássio está acima de 5%, que é muito bom. A nomenclatura diz que é 3 a 5%. O cálcio também, que deve estar entre 40 e 50, está em 51%, muito bom. O magnésio, que deve estar entre 40 e 20, como eu citei, também está muito bom. E o alumínio, que é 0, também está na sua devida capacidade. Então podemos ver que é um solo bem estruturado, um solo que não tem um teor tão alto de sódio, e é um solo que pode ser trabalhado de várias maneiras.
Além do mais, várias culturas irão aceitar um tipo de solo desse. O ideal é que o V%, ou a saturação por base, seja de cultura seja entre 60% a 80%, que não supere isso, para evitar a falha na absorção dos nutrientes e que o solo não fique tão alcalino, prejudicando a absorção de micronutrientes, quedando a sua produtividade, porque o solo precisa de todos os nutrientes. E aqui é a parte de nutrientes, de macronutrientes. Ainda falta analisar o enxofre e o resto dos micronutrientes, ferro, cobre, zinco, boro, que são muito importantes, manganês, que são fundamentais para a cultura. Então, sempre devemos otimizar o plantio e fazer análise de solo e de folha quando a cultura já está bem instaurada ou se aparecer algum problema, observar bem visualmente para que seja mais eficiente a sua aplicação. Diante disso, podemos dizer que a análise de solo é fundamental e de grande importância. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e me comunique. Sou estudante de agronomia e gosto muito é, da área, é, da área da análise de solo e recomendação de adubação e calagem e micronutrientes também. Muito obrigado.